Olá, alunos do curso de Engenharia de Produção. Eu sou o professor João Cândido e sou o professor da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso. Nós vamos desenvolver a nossa disciplina aqui na Univesp durante 7 módulos quinzenais e no final desses 7 módulos, vocês estarão com o TCC pronto para a defesa. Tá? Eu vou orientar, vou trabalhar com vocês, vou ensinar em 7 etapas como fazer esse TCC. Vamos agora para a primeira etapa, tá? O primeiro módulo do curso. Vamos lá, então? Esse é, portanto, o nosso primeiro módulo, em que vocês, alunos, vão escolher qual é o tema da pesquisa que vocês vão realizar. Vamos lá, então? Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho, vamos começar conversando um pouco sobre pesquisa. O que é pesquisa? O que é pesquisar? Vocês já devem ter ouvido falar que existem pesquisadores nas universidades, né? O que esse pessoal faz, né? Então, esse pessoal faz um trabalho semelhante ao que vocês vão fazer aqui na pesquisa de vocês, tá? Eles vão fixar um tema e trabalhar, buscar com determinação, fazer perguntas, tá? Trabalhar em cima desse tema. Isso a gente chama que é pesquisar. Essa é a nossa pesquisa, portanto. Correto? A gente, para ficar mais fácil de pensar em pesquisa, né? A gente usa o seguinte esquema. A gente elege um problema a ser pesquisado e trabalha, né, para resolver esse problema, para achar a solução desse problema. Esse é um método interessante de trabalho. O que é esse problema? Esse problema é uma questão não resolvida, uma dúvida dentro de uma área, tá? Uma informação que está faltando, dados incompletos, levantamentos estatísticos que estão faltando, correto? Isso é um problema. Então, a primeira etapa do trabalho de vocês é eleger esse problema, que vai se transformar no tema da pesquisa de vocês. Então, o primeiro ponto a ser trabalhado é eleger esse problema. Pegar dentro da área de engenharia de produção, a área que vocês mais gostaram, e passar, então, a eleger esse problema a ser solucionado. Correto? Então, toda pesquisa tem, então, esse esquema muito geral. O esquema geral da pesquisa é eleger um problema, aplicar um método e obter a resposta. Correto? Tem um esqueminha aqui que mostra isso, olha. Então, a primeira parte da pesquisa que nós estamos hoje, tá? É nós identificarmos um problema, uma questão, uma dúvida. Correto? Depois, nós aplicamos a esse problema uma metodologia científica que garanta um resultado eficiente, um resultado de precisão, e aplicando essa metodologia, a gente obtém os resultados e a solução para o problema. Esse é o conceito de pesquisa, correto? Que nós estamos começando hoje, correto? Alguns exemplos, olha, alguns exemplos. Se eu quiser resolver a seguinte dúvida: qual o melhor jogador de futebol do século XX? Correto? Eu não sei qual é. Tá? Então, eu poderia colocar como método para verificar qual é o melhor jogador do século XX uma votação pela internet. Na verdade, eu vou levantar, né, o que as pessoas acham que seja o melhor jogador de futebol. Tá? Deixar um site aberto, as pessoas votam nesse site durante um ano, por exemplo. Tá? E, a terminado um ano, eu faço a tabulação dos dados e vejo quem foi o melhor. Tudo bem? Tá? Um outro problema, que eu gostaria de ter uma resposta, né? Qual a porcentagem de alunos da Unesp que usam drogas? Você tem ideia de qual é essa porcentagem? Então vamos fazer uma pesquisa para verificar isso. Eu tenho vários métodos para fazer esse levantamento do número de pessoas que usam drogas, ou a porcentagem de alunos, né? Correto? Eu poderia, por exemplo, nesse método, aplicar um questionário a uma amostra de alunos. Então, eu seleciono uma amostra dos alunos, correto? E aplico um questionário nessa amostra. Com esse questionário, eu consigo fazer
o levantamento de qual é a porcentagem de alunos por curso, por tipo de droga, por sexo, por idade. Posso fazer todo o levantamento estatístico do número de alunos, a porcentagem de alunos que usam drogas. Tá correto? Sempre assim, então. Como que eu faço para que deficientes visuais reconheçam cédulas e dinheiro? Como que eu faço isso? Tá? É um problema isso. Para eles fazerem compras, eles não enxergam a cédula. Tá? Então, um método para isso seria aplicação e desenvolvimento de um aplicativo para celular. Ele consegue ler a cédula e emitir um sinal sonoro para que o deficiente visual consiga entender qual é o valor daquela cédula. Aplico, então, faço o aplicativo, testo o aplicativo e tenho a minha resposta, tenho a minha solução. Correto? Bastante simples, muito simples, muito simples. É isso que vocês vão fazer, então, na pesquisa de vocês. Correto? Nós vamos trabalhar agora, nesse primeiro módulo, em levantar o tema. Qual é o assunto que vai ser pesquisado? Correto? Então, vamos lá, olha. Estamos no nosso primeiro estágio, portanto. Como escolher esse tema, esse problema, essa questão para o trabalho de vocês? Correto? Bom, algumas ideias, né? Eu tenho aqui um esquema, né? Que nós vamos escolher o tema da pesquisa, correto? Depois, escolher uma sub-área, uma sub-área dentro de engenharia de produção, identificar o problema dentro desse tema, dentro dessa área, correto? Faço uma pequena revisão bibliográfica para saber as soluções já existentes sobre o assunto, defino esse tema e aplico uma metodologia de trabalho para resolver esse meu problema, para identificar quais as soluções para o meu problema. Isto aqui chama-se projeto de pesquisa, correto? Nos 3 primeiros módulos, nós vamos identificar todos esses dados e fazer o nosso projeto de pesquisa. 3 módulos nós vamos precisar para fazer isso. Ok? Esse projeto de pesquisa, até fazer o projeto de pesquisa, nós ainda não começamos a fazer a pesquisa, a aplicar a pesquisa. Nós estamos apenas planejando. É como fazer o projeto de uma casa. Nós não começamos a mexer em nada por enquanto. Só vamos planejar a pesquisa. Tá correto? Muito bem. Nós começamos, então, a escolha do tema, né, olhando as áreas existentes de engenharia de produção. Vocês sabem lá, de acordo com a ABEPRO, né, Associação Brasileira de Engenharia de Produção, existem 10 áreas dentro de engenharia de produção. Tá? Então, o primeiro ponto a ser pesquisado é qual é a área de engenharia de produção que mais eu me identifiquei com ela, ou que vocês se identificaram diretamente com ela. Tá? Quero lembrar que existe um arquivo nesse módulo com todas as áreas e sub-áreas de engenharia de produção. Não precisa copiar do que está aqui na aula, não. Você já tem esse material lá, é só entrar lá e pegar todas as áreas e sub-áreas. Tudo bem? Então, o primeiro ponto, qual é a área, qual é o assunto que mais me identificou com a área, com engenharia de produção? Vamos fazer alguma coisa que vocês gostaram do curso, correto? Vamos lá? Então, esse seria o primeiro ponto. Escolher dentro dessa área um assunto, correto? Então, esse ponto é interessante, tá? Feito isso, né, identificado um problema ou 2 problemas, os alunos podem ficar com 2 assuntos, 2 temas que poderiam ser tocados, né? Tá? Nós vamos para uma pequena revisão bibliográfica. Ou seja, como que outros pesquisadores resolveram esse problema. Tá? Então, existem bastante material, normalmente no Google acadêmico, né? Muito material sobre pesquisas realizadas. Então, vamos entrar nessa área, eu vou passar para vocês onde buscar essas informações,
e ver o que outros pesquisadores já escreveram sobre esse tema que vocês identificaram. Tudo bem? Eu vou passar para vocês alguns temas interessantes, algumas áreas, né? O primeiro deles, para busca, né, é o Google Acadêmico, tá? Ir lá no Google, digitar palavras-chave sobre o assunto e tentar identificar trabalhos na área de engenharia de produção que estejam resolvendo um problema parecido com esse de vocês. Tá? Passar para vocês ainda alguns outros locais para procurar esses trabalhos. Tá? Uma é o banco de dados da ABEPRO, a Associação Brasileira de Engenharia de Produção. Nesse site, nesse endereço aqui, tem todas as publicações realizadas nos congressos da ABEPRO. Tá? Então, são milhares de trabalhos divididos por área, tá? Com todo o material lá. Tá? No módulo, nesse primeiro módulo, tem um arquivo com todos esses endereços. Correto? Não precisa copiar aqui, não. Tá tudo lá, é só entrar lá, os endereços estão lá bonitinhos já. Tá bom? Então, esse banco de dados é interessante, tá? O segundo banco de dados é do Simpósio de Engenharia de Produção, o SINPEP, tá? Esse é muito grande, tá? O SINPEP já é realizado há mais de 20 anos e todos os trabalhos que foram publicados no SINPEP estão lá no site do SINPEP. Está aberto para qualquer pessoa pesquisar isso. Então, vale a pena entrar nesse site e ver trabalhos já publicados sobre o tema que vocês estão querendo escolher. Correto? Um outro material interessante que existe são as publicações da Universidade Federal do Ceará. São TCCs, trabalhos de conclusão de curso. Então, vocês vão ver lá nesse endereço aqui, nesse link, todos os TCCs que foram produzidos na área de engenharia de produção. Correto? Deem uma olhadinha lá. Tá? Ok? Aqui, Universidade Federal de Viçosa, também tem um curso de engenharia de produção forte lá. Todos os TCCs que estão lá, todas as publicações lá de Viçosa estão nesse link aqui. Então, vocês podem conseguir uma quantidade enorme de trabalhos ou identificar o assunto que vocês estão pesquisando. Tá? Com essa quantidade grande de informações, vocês vão poder trabalhar melhor com o problema que vocês elegeram. Tá? Vocês identificaram um problema e agora vocês vão ter grande quantidade de informações sobre esse problema. Tudo bem? Assim encerramos o nosso módulo 1. Tá? Que o objetivo foi, então, identificar um problema, ou dois, tá? Que vocês vão usar como sendo o tema da pesquisa de vocês para fazer o TCC. Correto? Então, essa identificação é importante, tá? Porque é o início do nosso trabalho. Ok? Obrigado, pessoal.